Prezados amigos, irmãos, irmãs, boa noite. Boa noite. Pois é, né? Por que nós temos que fugir antes do inverno? Estranha essa coisa, né? Quando nós lemos isso aí, há uma curiosidade muito grande que tomou conta de nós. O que Jesus quis dizer com essa história de apressa-te para fugir antes do inverno? Muito bem. Então, no início deste estudo, nós temos que remontar um pouco a cultura judaica. Porque Jesus falou para o povo judeu. Muito embora ele tenha falado em aramaico, e principalmente o aramaico do norte, que é o aramaico sírio, ele não deixou de dar as informações pertinentes à cultura judaica. Então, essa questão aí está muito relacionada à cultura judaica, que nós vamos tentar dar uma pincelada, porque falar de cultura judaica, eu confesso para vocês que os judeus estão estudando há 2.500 anos que não sabem tudo, nem eles sabem o que está lá, de tamanha é a profundidade. Mas, nós vamos entender o seguinte: Jesus proferiu 4 sermões. O mais famoso dele é o Sermão do Monte. É o mais famoso. Mas os outros são tão importantes quanto. Ele falou, por exemplo, o Sermão dos 8 Ais. Quase ninguém se refere a esse sermão. Ai daquele, tal, ai de nós. Aí é um estudo bem profundo. O que eu gosto mesmo, que eu amo profundamente, é o Sermão do Cenáculo. Muito embora sabendo a importância do Sermão do Monte. Mas o Sermão do Cenáculo é assim: ele disse para a humanidade: eu sou o Cristo que criou este mundo e dirijo vocês. Deus me entregou vocês por um tempo e eu dirijo vocês. Em momento nenhum ele foi tão claro quanto no Sermão do Cenáculo, que foi feito naquela célebre Santa Ceia, né? Na hora da ceia ele falou esse sermão. E tem o sermão profético, onde ele fala sobre os tempos atuais. Ele faz uma premonição dos tempos atuais. Então ele comenta que naqueles tempos, que nações se ergueriam contra nações, que pais contra filhos, mães contra filhos, e que muitos chegariam em nome dele, dizendo que era o Cristo, mas que nós não seguíssemos essas pessoas. E ainda fala assim: poderia até ser que alguém muito bom fosse enganado. Então ele vai explicando as coisas. Haverão muitos terremotos, ondas muito gigantescas. Então ele vai descrevendo. Por que ele fez isso? Ele era adivinho? Não. Porque a Terra tem o seu ciclo, como todos os astros. E Jesus, como governador do planeta, ele conhece todos os ciclos que a Terra já viveu, e pela projeção histórica dessas vivências e pelo que está programado para a Terra, ele é capaz de definir o que vai acontecer para frente. Então não é questão de ser adivinho, é questão de ser matemático, geômetra ou alguma coisa nesse sentido. Então ele fez essa premonição de que nesses tempos muitas ondas surgiriam, haveriam terremotos, haveria muitas dificuldades, muitas dores. Ele fala assim: naqueles dias, se você estiver no telhado, não desça do telhado. Isso aí também, gente, dá um seminário isso. Não vou entrar nesse assunto hoje porque é muito complexo. Aí tem um outro mais sério ainda: ai das grávidas que estiverem amamentando naqueles dias. Gente do céu, como é que você entender isso? Ai das grávidas que estiverem amamentando naqueles dias. Então ele vai falando várias coisas. E entre essas coisas, ele vai dizer o seguinte: cuide para que a vossa fuga não se dê nem no inverno e nem no dia de sábado. Bom, aí nós vamos tentar entender isso. Cuide para que a vossa fuga não se dê nem no inverno e nem no dia de sábado. Eu ficava pensando mesmo, será que era o inverno que ele estava dizendo, frio?
Né? Aqui no Rio não teria tanto problema, né? Porque não tem inverno aqui praticamente. Agora, se fosse lá em Juiz de Fora, a coisa ia pegar. Lá a gente vai a 3, 2, aí pegava. Muito bem. Então vamos começar o seguinte. Vamos tentar entender alguma coisa, bem que seja pequenininha, da cultura judaica. O judeu, ou a cultura judaica, ela tem, em cada número, ela tem um simbolismo, certo? E quando chega no número 7, o simbolismo é muito forte. Porque o número 7 para ele significa abundância. Então, tudo que for relacionado a muita coisa, a muitas ofertas, muitas oferendas, eles colocam como número 7. Então, por exemplo, você não perdoa 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque quando você perdoa, você se enche de abundância para o seu próprio bem. Então, assim, nós vamos analisando esse número 7 para os judeus. Para que eles não esquecessem a grande aliança que eles fizeram com Deus, a partir de Abraão, e renovada pelos patriarcas, Isaac e Jacó, e mais tarde por Moisés, então eles criaram 7 festas anuais. Estas festas nada mais eram do que uma reafirmação desta aliança com Deus. Então, por exemplo, eles tinham as festas dos tabernáculos, que era a festa que lembrava o tempo deles lá no deserto da Arábia, passando aqueles 40 dias lá, 40 anos lá. Então, a festa das tendas. Então, as famílias se reuniam em Jerusalém, levavam tendas, eles ficavam ali um tempo, lembrando aquele período. Eles tinham a festa dos pães ázimos, que era para dizer o seguinte: o pão ázimo não tem fermento. Então, o fermento é você que coloca. É o teu amor, é a tua compaixão, é a tua bênção. Eles tinham a festa das trombetas, que era quando anunciava o ano novo. Tinha uma festa do Pentecostes, que era quando eles lembravam o dia que Moisés recebeu as tábuas da lei lá no Monte Sinai. Eles tinham as festas das primícias, que era quando eles ofereciam a Deus as primeiras florações dos seus plantios, em agradecimento a Deus. Tinha a festa do Yom Kippur, que era a festa da expiação. É quando eles lembravam do período de escravidão que tiveram, aquele processo todo. E eles iam, então, comemorando essas festas em lembranças ao que eles faziam, ao pacto que eles fizeram com Deus. Então, essas festas nada mais eram que isso. E como era o número 7, então trazia para eles abundância de felicidade, porque era quando eles se encontravam, era quando eles trocavam informações. Os judeus da Galileia desciam e iam para Jerusalém, os judeus lá do sul, mais do sul, subiam e iam para Jerusalém. Enfim, até os samaritanos costumavam aparecer lá do reino prometido, mas iam. Então, enfim, era uma coisa muito elegante. Mas o que isso tem a ver com a fuga do inverno? Por que tem o número 7? Essa é uma equação onde está toda ligada o número 7. Né? Quando nós vamos estudar a estação do ano, nós temos a primavera. O que é a primavera? Prima é primeira, vera é verão. Então, é a primeira que antecede o verão. A primeira estação que antecede o verão. Depois nós temos o verão. Depois nós vamos ter o outono, que já é a parte mais ligada à reflexão, a descidas para outros projetos, para outros planos. Depois o inverno, que é a parte de você ficar mais recluso em você. Se você chegar a um ponto de quase não poder sair de casa. Aqui no Brasil nós não temos isso, mas é que nesses países tinha muita geada, tinha muito frio, então eles não podiam nem sair muito de casa. Então a coisa começa aí, 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. A gente já começa, já dá para entender. Se tem 4 estações, então o inverno vai terminar, nessas estações termina o inverno.
E o que Jesus, então, nos diz? Veja bem, vamos pegar a primavera. Ora, se eles dividem tudo em número 7, então a primavera será dividida em 3 partes de 7. Certo? Se vocês quiserem que eu escreva, eu escrevo, tá? Vai ficar mais claro, vocês não sabem. Então veja bem. Primeira parte de 7, 1 a 7. Segundo, 8 a 14. E terceiro, 15 a 21. O que isso lembra a vocês? Lembra alguma coisa? Quantos anos terminou? 3? Está na primeira parte do 7, não está? Lembra na cidade. De 1 a 7 anos, depois a 14 e depois a 21. É a primavera da vida. Então, nós estamos, essas pessoas que estão nessa fase até 21 anos, estão vivendo a primavera da vida. E a primavera, ela é uma estação de preparação, de floração. É quando as flores brotam, porque depois virão os frutos. Então, é a estação da preparação. É o que a gente vê hoje. O espírito reencarna, até os 21 anos, ele está se preparando para a vida. O cérebro, o nosso cérebro só se completa, segundo os neurocientistas, ele só se completa nas suas conexões neurais a mais ou menos aos 20 anos. Então, aos 20 anos, aos 21, ele já está pronto. Então, a primeira fase da nossa vida, de encarnados, é a primavera. É quando você trabalha com adolescente, você trabalha com a criança, com o adolescente e com o início da juventude. Então, aí está a representação da primavera. Então, Jesus não disse para fugir na primavera, porque a primavera era o momento da floração. Depois, vem a estação do verão. Também outro, mais 3 ciclos de 7. Então, é 21 a 28, 28 a 35 e 35 a 42. Então, é o ciclo do trabalho. É o ciclo da força. É o ciclo onde você emprega toda a sua condição, tanto intelectual quanto física, para você fazer o teu trabalho. A hora que você está com todas as forças. Existe um estudo de um sociólogo que eu gosto muito, ele fala assim, o patrão liga para o empregado no domingo à noite e diz para ele assim, eu quero que você vá a Porto Alegre. Ele fala, que hora que eu pego o avião amanhã? Essa é a pessoa que está no verão. Ele não tem obstáculos, ele não cria obstáculos. Ele está onde seja necessário. São pessoas que estão com a força, toda ela, num ponto de muita elegância, de muita exuberância. Depois você tem mais 3 ciclos de 7. 42, 49, né? Depois de 49 a 756, e depois você tem até 63 anos. Esta é o outono. Aí a galera já está começando lá. O patrão fala assim, eu quero que você vá para Porto Alegre. Pode ser semana que vem? Eu estou meio cansado. Dá para ser semana que vem? Aí já é o outono. Mas eu vou, sabe? Não dá para mandar o outro, não. Já começa aquela retração, né? As forças já não estão tão assim aprimoradas. Eu já estou com muitas experiências adquiridas. Já estou naquela de querer passar para o outro. Porque realmente o corpo físico sofre essas alterações do tempo, né? Ainda mais na nossa época atual, que nós estamos vivendo aí aceleradamente, né, para dar conta da vida, né? Agora eu quero perguntar para vocês, qual é a criança que reclama que o tempo está passando depressa? É só mais velho mesmo. A criançada está aí curtindo o tempo, está tudo bem com elas. Por quê? As mentes delas já estão preparadas para esse ciclo e nós estamos tentando nos adaptar a ele. Certo? E aí, amigos, vem a terceira fase de 7, terceiro ciclo de 7, que é o inverno. 63 a 70, a 77 a 84. Aí tem o ciclo. Aí o inverno. Aí realmente, né, as pessoas que estão nessa fase, é claro que tem muitas exceções, né? Mas são pessoas aposentadas, já são pessoas que não tem mais tanto compromisso assim, com o tempo, com o espaço, né? Já estão mais
como diz o outro, esperando a morte chegar, né? Mas tem gente que não. Eu, pelo menos, não estou. Eu estou nessa fase, não estou. Mas tem uma coisa boa no meio disso tudo. Que é sempre o primeiro ciclo do 7. Então, por exemplo, de 0 a 7 anos é uma delícia. A vida flui com uma maravilha. Pai, mãe, tudo abraçadinho, vovô, vovó, né? A minha princesa, meu príncipe, não sei o quê, e vai. Tudo que se a criança pede, se a gente puder dar, a gente dá mesmo, não tem jeito. Pai não tem vergonha, vai dar tudo que a criança... eu quero tomar um sorvete, já tomou 5, só mais um, aí vai. Então é a fase jubilosa, né? Primeiro ciclo. No segundo ciclo, que é de 7 a 14, a criança já começa a levar um susto. Ela fala, opa, né? O meu filho, eu tenho 3, um desses quando tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, chegou para mim e falou, pai, quando você vai no banco, você compra o dinheiro? Eu achei a pergunta dele sensacional. Porque ele começou a interessar. Então, como é que você vai no banco, você tira o dinheiro, você compra o dinheiro, como é que funciona isso? Então foi a pergunta que ele fez, é como ele estava despertando. Até aqui eu vivi as custas do meu pai e da minha mãe. Agora eu quero saber como é que isso funciona. Né? Então já está despertando. Depois veio o terceiro ciclo de 7, que é de 14 a 21, aí ele está começando a mostrar quem ele é e tentando se adaptar ao mundo e à circunstância nova. Eu quero dizer para vocês que uma encarnação é muito complexa. Muito embora muita gente brinque com a encarnação. Mas é uma coisa muito complexa. Por quê? Veja bem, vamos dar o exemplo meu. Eu estou com 67 anos. Na outra encarnação, ou seja, foram 67 anos atrás, ou mais, não vou dar 50, porque eu fiquei no mundo espiritual, né? Então foram 127 anos. Então, há 127 anos, eu estava no século XIX. Né? Mais ou menos, século XIX. Olha quanta coisa mudou, do século XIX para o século XXI. Então, essa adaptação é complexa, ela é muitas vezes fustigante para o espírito. Às vezes, nós somos reencarnados, por exemplo, num país africano, falando banto. Vamos imaginar isso. E eu venho para o Brasil falar português, que é uma língua das mais difíceis de falar. Como é que eu fico enrolado com isso? Então, é nessa fase de 14 a 21 que eu começo a tomar pé dessa situação. Peraí, eu estou reencarnado num país tropical, num país da América do Sul, um país distante do grande centro da Europa e do grande centro dos Estados Unidos, um país de economia emergente, um país maravilhoso, mas que não cuida das maravilhas dele. Então, eu estou nesse lugar. Eu estou nesse lugar com uma diversidade cultural imensa. Você vai no norte, você vê umas coisas diferentes, você vai no nordeste, você vem aqui no sudeste, vai no sul, é uma diversidade muito grande. E eu estou me adaptando a isso. Vai ver que eu vim do frio. Imagina se eu tive a outra encarnação, foi na Rússia, e agora eu venho para o Brasil. Então, nós temos esse período de adaptação. Então, essa coisa toda vai até os 21 anos. Até os 21, eu tenho que estar, pelo menos, um pouco adaptado à minha realidade. Nós temos hoje, no mundo, uma média de 1 suicídio a cada 1 segundo e meio. É grave, né? Nenhuma guerra em nenhum tempo matou tanto. Nenhuma guerra em nenhum tempo não matou tanto quanto o suicídio próprio. E muitos desses suicídios são de jovens e crianças. No Brasil chega-se a coisa mais grave de suicídio já ultrapassar a taxa de mortalidade pela AIDS. Então nós temos aí, no período da primavera, que você achava que era um período gostoso, glorioso, nós estamos nos enrolando com a nossa adaptação ao novo mundo, à nova época, à nova realidade. Então veja que coisa interessante. Mas mesmo assim Jesus fala, para a gente não ter tanto cuidado com isso, mais cuidado no inverno. Porque quando você chega no verão, você tem o primeiro ciclo do verão, de 21 a 28, é um ciclo maravilhoso. É o ciclo onde nunca o ego inferior esteve tão inflado. É o ciclo do eu sou o cara. Não é? Eu bato no peito e falo, eu sou o cara. Então, quem chega nesse ciclo, ele já se adaptou, de alguma maneira. Está mais adaptado.
Então agora ele vai lutar pela vida dele, vai lutar pelas coisas. Geralmente ele já tem um compromisso amoroso, já tem até filhos, né? Já tem compromisso profissional, tem sonhos. Né? Então, é nesse ciclo, eu me lembro que um tempo aí, eu estava lá na Fundação Getúlio Vargas, eu fui dar também são um assunto lá, e aí eu fui almoçar no restaurante ali que eles almoçam, ali perto do Botafogo, e eu me lembro de estar convivendo numa mesa com pessoas dessa faixa, 27, 28 anos, os sonhos deles era ir para a Alemanha fazer um curso que era muito importante para as vidas deles. Então é um ciclo muito interessante, que é de 21 a 28 anos. Depois você vem o segundo ciclo de 7 do verão, você tem de 28 a 35, que aí é a sua, você está pronto, aí você está trabalhando. Aí nesse período é você que está produzindo, é você que está criando, é você que está fazendo muitas coisas, né? Está realizando muito. Essa fase de 30 anos, 31, tanto é que para a mulher, segundo o nosso prezado, esqueci o nome do escritor agora, ele falava que a mulher tomava juízo aos 30 anos, né? Balzac, a mulher balzaquiana, né? Que o homem, que a mulher tomava juízo aos 30, que negócio todo. E aí é a fase mais interessante. Porque assim, ela é uma fase muito interessante porque ela saiu da infância, saiu da juventude, saiu da adolescência, saiu da juventude, saiu do primeiro ciclo de verão, ela está no segundo ciclo, que é o ciclo de mais atividade. Então, eu me lembro quando eu tinha essa fase de idade, nossa, o mundo para mim era pequenininho. Eu faria qualquer coisa para estar em todos os lugares. Depois você começa o terceiro ciclo do verão, que é de 35 a 42. Aí você já começa a medir as coisas. Poxa, não está indo muito bem, aí você ainda tem um tempo para arrumar. Mas Jesus te fala, continua vivo. Depois você pega o primeiro ciclo de outono, ainda você vê o verão. Né? 42 a 49, você ainda está. Só que aí ocorre um problema seríssimo, que é o sentimento de perdas. Então, não teve a história do lobo mau? Chapeuzinho vermelho? Então, começa a aparecer os lobos, né? Começa a querer paquerar o chapeuzinho vermelho, não é isso? Mas também tem as lobas. Não são os lobos, não. Então, é a fase que você, assim, está acabando. Está começando a acabar. Eu quero recuperar alguma coisa que eu perdi. Então, a gente vê muita gente nessa fase dando uma de adolescente. Muita gente dando uma de adolescente. Às vezes não fizeram na adolescência aquilo que deveriam fazer, né, aquela expressão maior, quando o corpo físico dava essa força, e agora eles começam a fazer essa primeira fase, porque é a fase que ela leva um susto, está terminando. Depois você vem o segundo ciclo do outono. E o segundo ciclo do outono, ele é um ciclo mais... se a pessoa fez bem a tarefa dele na encarnação, ele já começa a louvar a Deus pela vida. Se fez bem. Agora, se ele não fez bem, ele pode começar a ter processo de depressão, de angústia, porque começa a lembrar o tempo que ele não trabalhou direito. Então, eu estou no segundo ciclo de outono, né? De 49 a 56 anos. É um ciclo complexo. Eu penso que é um dos piores ciclos que nós temos para viver. Assim como na fase inicial, o ciclo dos 14 anos é muito difícil para homens, para meninos, nessa fase também é muito difícil para todo mundo. E depois você tem o terceiro ciclo do outono. Este é o ciclo que você praticamente está começando a depositar os seus sonhos no cabide da sala. Aqueles que você não realizou. Veja bem. Então, se eu tive do 21 ao 63, eu tenho que aproveitar esse período, porque esse período é estimulativo. É um período extraordinário para que eu possa realizar alguma coisa de bom, para que eu possa cumprir o meu projeto reencarnatório. Porque o meu projeto reencarnatório, certamente, com absoluta certeza, ele foi programado, projetado para que eu saísse vitorioso. Então, se eu não cheguei lá com essa vitória que eu queria chegar, eu ainda estou no período de realizar. Porque logo agora vai chegar o inverno. Né? O inverno, ele vai começar aos 63 anos, aí já fica mais difícil. Porque com 63 anos,
se eu não me resolver, por exemplo, em questões morais, eu posso partir para uma vida muito imoral. Não é só sexualmente, não. Por exemplo, pode ser na corrupção, né? Pode ser na minha falsa colocação de um homem de bem na sociedade. Eu começo a mostrar quem realmente eu sou. Aí já é o inverno. Eu já não começo a pegar, não ter mais força. A gente pode observar que nessa fase, muitas pessoas ficam com Alzheimer, dão AVC, né? Dão problemas sérios. Por quê? Porque o organismo já não suporta, ele não segura mais a enfermidade que está indo do perispírito para ele. Até aqui ele segurou. Mas chega nessa fase, o corpo não aguenta muito, então ele libera. Então a pessoa pode ter uma enfermidade mais complicada. E aí vai ser muito difícil. Então o período do inverno, em todos os seus 3 ciclos, são muito complicados. Mas aí você fala assim, mas termina com 84 anos, certo? Termina com 84. E aí? E se eu viver 90? Entendeu, Digão? Né? E se eu viver 90? E se eu não viver no 84? Né? Então 84 é um número mágico. Um número aleatório? Não. Os judeus consideravam esse número, ou esse ciclo, o ciclo de Urano. O que é o ciclo de Urano? É o tempo que o planeta Urano leva para dar uma volta inteira em torno do Sol. 84 anos terráqueos. Então é o ciclo de Urano, o ciclo completo de Urano é esse. Né? E por que Urano? Porque na conceituação deles, Urano significa família universal. Então, Urano é família universal. Então, para eu concluir o meu ciclo perfeito de família de Deus, eu tenho que passar por essas fases. E aí você agora vai entender o que Jesus falou. Cuide para que a vossa fuga. Então ele fala da fuga. Fuga de quê? Essa é a pergunta. Vai fugir de quê? Qual a fuga que Jesus estava nos propondo a realizar? Então seria exatamente a fuga dos nossos pensamentos e atitudes erradas. Porque nós alinhamos essas coisas nas nossas mentes e nos nossos corações e vamos fazendo. Amanhã eu resolvo, depois eu resolvo, estou novo ainda, isso vai deixar para depois. Só que a gente não sabe o dia que a gente vai embora. Então Jesus fala assim, cuide para que a tua fuga não se dê aí, no inverno. Ou seja, para que você deixe tanto para depois, mas tanto para depois, que quando você vai pensar em resolver, você já está idoso, idosa, você não vai ter condições de resolver. Então resolva antes. Antes de você chegar lá. Antes de você atingir essa idade, que vai ser muito mais complicado para você criar um regime assim, de força interior para resolver situações. Quando eu tinha 11 anos, eu fui levado a um centro espírita. Porque desde os 6 anos, eu tinha problema, eu tinha muita mediunidade extensiva, era muito complexo aquilo. E me levaram no neurologista, que era muito importante na época, eu estava começando, né? Então me levaram no neurologista, e o homem lá era um dos homens mais famosos de Juiz de Fora. E aí ele receitou um tal de Comital L, eu não sei se vocês conhecem isso. Seria uma Ritalina do nosso tempo, uma coisa assim. Comital L. Gente, aquilo era uma tragédia. Porque eu tomava aquilo, eu dormia o tempo todo. Eu ficava dormindo, um menino de 10 anos, 9, 8 anos, dormindo o tempo todo. Em plena primavera, né? Segundo ciclo da primavera, eu dormindo. E aí um dia, a minha tia, não tinha pai e mãe mais, aquele desencarnado, ela que cuidava de mim, ela me levou numa casa de uma amiga dela, fiz uma visita, e chegou lá, eu comecei a dormir. Aí ela perguntou, por que esse menino está dormindo? Ela voltou, está tomando Comital L agora. Eu falei assim, tira isso agora dele, para com isso. Aqui, em Santos Dumont. Aqui em Santos Dumont nós temos um centro espírita. Leva ele lá. Foi o primeiro centro que eu fui. Né? O centro espírita Paz, Amor e Caridade, que eu faço bastante palestras lá agora, graças a Deus. Então, essa senhora me lembrou do centro, mas ela já estava na fase do inverno. E ela não ficou
Ela não ficou no centro, ela me levou e não ficou. Aí um dia eu perguntei para o médico, por que ela fez esse benefício para mim e não ficou? Por que ela não se beneficiou disso? A resposta foi porque ela já estava numa fase em que ela não muda mais. Ela é católica, então ela vai ficar católica até desencarnar, mas ela não vai mudar. Então é isso que Jesus fala, não deixa para depois. Faça agora, enquanto você está no auge das suas forças. Que agora você pode mudar, você pode fugir daquela vida do passado, que era uma vida complicada. Aí nós vamos pegar aqui um pouquinho da psicologia. Hoje, quando nós estudamos psicologia, ou então lemos alguns artigos de psiquiatras e psicólogos, aí desses bambãs aí a nível mundial, nós vamos observar que eles estão trabalhando muito uma coisa chamada inconsciente. Por quê? O inconsciente é que praticamente governa a nossa vida. O consciente ele anda tão fragilizado, que ele está aceitando qualquer coisa que vier do inconsciente, sem uma análise mais profunda. Então vamos imaginar que durante 3, 4 encarnações passadas, eu fui um tremendo mau caráter. E essa coisa está em mim. Está lá, não saiu, não está comigo. E agora, quando eu estou ficando na fase que eu vou chegar na fase do inverno, essa coisa vai eclodir. E a consciência não vai dar conta. Então eu não vou poder mudar nada. Eu vou chegar no mundo espiritual de mãos vazias. Não resolvi nada. Então, enquanto eu sou mais jovem, enquanto eu estou na fase da primavera, já no finalzinho da primavera, estou no verão, eu estou no princípio do outono, eu estou no meio do outono, eu posso mudar. Eu tenho forças para mudar. Eu tenho força para dominar a minha consciência. Segundo o filósofo alemão do início do século XIX, o Hegel, o greco Hegel, ele diz o seguinte, que o eixo da consciência é a busca da verdade. Então, o eixo da consciência é a busca da verdade. No momento em que eu perco este eixo da consciência, eu passo a fazer o que o meu inconsciente manda eu fazer. E quanto mais o corpo vai envelhecendo, menos domínio eu tenho no inconsciente. Então ele eclode daquela forma terrível que eu já deveria ter arrumado e não arrumei antes. Então quando eu tinha, por exemplo, eu estava no verão, muitas vezes o inconsciente mandou recado para o consciente. E às vezes eu consegui dominar. Consegui dominar por interesses. Então, por exemplo, suponhamos que eu trabalhava com uma pessoa e essa pessoa me era muito, não era uma pessoa que eu gostava muito. A minha vontade era de bater muito nele, dar murros, socos, etc. Mas o meu interesse pessoal de saber que ao lado dele eu poderia ter outros processos, outros projetos, outros avanços, então eu aguentava ele. Mas no momento em que eu fico mais velho, eu já não aguento mais. Então eu vou ser real o que eu penso a respeito dele. Então essa fuga que Jesus nos coloca, nos concita a realizar, é a fuga desse nosso passado espúrio, que está guardado dentro de nós. Então nós não somos nem príncipes e nem princesas. Nós somos seres humanos em processo de lapidação. Ora, quando você está lapidando, você está tirando o quê? Resíduos, sujeiras. Então isso a gente vai fazer exatamente nessas estações que antecedem o inverno. Quando eu chego lá no inverno, e eu posso dizer isso para vocês de cadeira, é porque eu tenho um projeto muito grande com a causa espírita. Porque senão eu estaria em casa agora deitado, assistindo programa de televisão, adoro ver Netflix, eu estaria vendo Netflix lá. Eu ainda estou seguindo uma série, está faltando só 2 episódios, eu estou olhando 2 episódios. Claro, você está no Rio de Janeiro com esse calor? Ah, não vinha mesmo. Então, quer dizer, por que eu faço isso? Porque eu tenho uma causa. Ora, segundo os grandes pesquisadores, o homem tem que ter dois pilares para ele não cair. Primeiro, ele tem que ter uma causa, uma pessoa, e segundo, uma causa. Aí eu fico pensando, quem é essa pessoa? A gente vai logo pensar no maridão, na esposa, assim, no meu filho.
Gente, a melhor pessoa é você mesmo. Essa é a melhor pessoa. Sabe, porque Jesus não precisa da gente, já está resolvido. Não. Agora nós precisamos de nós. Então essa é a pessoa. Esse é o cara. Rapaz, o que você me fala que você é? Ah, eu tenho vontade de esmagar aquilo ali. Então vamos ver por que eu tenho vontade de esmagar. Ah, eu tenho vontade, então por que eu tenho essa vontade? Então tudo aquilo que me incita a uma coisa que vai contra a lei de Deus, eu tenho que saber por que isso tem e trabalhar isso em mim. Isso é a fuga. Tem gente que camufla, joga debaixo do tapete. Aí está assim, não pode desejar a mulher do próximo. Tá assim? Aí eu desejo. Eu olho a mulher do próximo e falo assim, meu, por que ela não está na minha casa? Eu outro que é o próximo. Mas aí, eu sou eu o próximo. Mas aí eu jogo debaixo do tapete. Não, que é isso, você não pode fazer isso, não, que é isso, rapaz. Não, é o contrário, você tem que encarar. Por que eu estou achando tão interessante isso? Qual é o problema? O que ela tem de mais ou o que ele tem de mais? Aí você começa a encarar. Você está fugindo do teu passado. Você está fugindo de alguma situação que ficou lá sem resolver. Então, se ela hoje, ou ele hoje, está com outra pessoa, é porque não é para estar comigo. Porque se fosse para estar comigo, estaria comigo. Então começa a resolver por aí. Eu estou fugindo, então, daquele passado. Às vezes eu tenho uma vontade de cometer uma corrupçãozinha, né? Tão fácil. É mais fácil. É você ser corrompido hoje. É mais fácil. Está todo mundo apertado, tá? De dinheiro. Aparece uma situação qualquer, parece uma marinha, né? Você só tem que fazer isso, mas ninguém vai viver. Então eu vou dizer para vocês uma coisa. Não existe atitude mais infantil do que seja a corrupção. Não existe. Quando vocês pensam que essas pessoas são muito inteligentes, eles demonstram uma infantilidade assustadora. Primeiro, eles serão descobertos. Jesus falou assim, nada que se faça sob a mesa não ficará sem chegar acima dos telhados. Então, vão ser descobertos. Mas vamos imaginar que eles não sejam descobertos. Aí faz uma vida aí de corrupção, chega lá, no final da história e desencarna. Vocês acham que eu vou ser recebido pelo teu desejo de menino? Não. Uma cheia. Não. Aí eles vão ter que pagar o dobro do que eles tiraram. Então são despedidos para tirar. De auto-engano. E às vezes a pessoa sente vontade disso. Né? Eu conheço tanta gente que aproveita situações, então eles têm que começar a fugir dessas tendências. Então no livro do Evangelho do Espírito nós vamos aprender o seguinte, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo muito que faz para domar suas más inclinações. Aí é a fuga. Então qual é a minha má inclinação? Qual é? A minha má inclinação está no campo da violência? Ela está no campo da sensualidade? Porque sexualidade é uma coisa, sensualidade é outra coisa. Certo? Não pode confundir isso não. Então é no campo da sensualidade? É no campo da violência? É no campo da corrupção? É no campo de quê? Onde está a minha má inclinação? Aí cada um vai analisar a si mesmo. Esse é o projeto da fuga. Então eu vou entender o que está acontecendo comigo. Porque se eu não fizer isso, a vida vai me chamar para um ajuste. Daí a pouco vem uma angústia, daí a pouco vem uma depressão, daí a pouco vem uma enfermidade. Por quê? Eu começo a ceder. Então quando eu já não tenho mais força do verão, não tenho mais a força do início do outono, está começando o inverno, aí eu começo a ceder. Eu trabalhei sempre com teatro, né? Como autor e diretor de teatro durante muitos anos, viajando pelo país, fazendo teatro educativo para empresas. Né? Então, eu tinha uma atriz, que a menina era um doce. A menina era um doce. Eu preciso ver que capacidade, ela era uma atriz profissional já, mas que capacidade de atuação dela, aquele negócio. Então, quando a gente tinha aqueles solos mais complicados, eu dava para ela. Ela dava conta do recado. Um dia, essa jovem estava caminhando pela rua e de repente veio um carro e ficou muito próximo do passeio. E como ela estava naquele passeio, o retrovisor do carro pegou na cabeça dela.
Aí ela caiu. Caiu mal, tudo, e foi ter que ser hospitalizada. Há um tempão hospitalizada. Ela transformou completamente. Ela virou um bicho. Ela falava palavrões que a gente nem imaginava que ela fosse capaz daquilo. Ela xingava o pai dela com palavrões, mas eu já tinha sabido do passado dela com o pai dela. Então, ela falava palavrões para o pai, que eu falava assim, só quem sabe o que aconteceu lá atrás que vai entender isso aí. O que aconteceu? A consciência saiu do ar e a inconsciência levantou. Então, ela estava vivendo com o pai para tentar resolver aquelas questões. E não resolveu. Chegou naquele momento, a consciência, por um trauma físico, né, a consciência perde o direito dela, o inconsciente emerge. Aí ele emerge, pronto. Ela ficou no estado muito, ela nunca mais voltou a ser a mesma pessoa. Há pouco tempo eu fui assistir uma oficina dela, na Universidade da Gente Fora, eu fiquei penalizada dela. Chegou uma hora que ela falou assim, gente, eu não sei por que eu estou fazendo isso. Você vai estar dando isso num congresso lá na universidade. Ela falou assim, ela estava trabalhando com um autor não brasileiro, aí no final ela falou assim, não sei porque eu estou trabalhando nesse autor também não. Sei não. Vocês estão gostando? Se não tiver, pode parar. Falei, gente, você está dentro da universidade, dentro de um congresso internacional. Você falou com o pai, então a pessoa perde o contato. Não é? Então é isso que Jesus falou. Cuide, tome cuidado, para que quando chegar o momento da tua fuga, que ela não seja no final da tua vida, já nas fases mais finais da sua existência física. Ou seja, a gente estiver lá com 63 para cima, porque o seu ciclo vai fechar, certo? E aí ele completa, que não seja nem no inverno e nem no dia de sábado. O que é o sábado? Sétimo dia da semana. Mais uma vez o ciclo de 7. O que os judeus faziam no sábado? Na sexta-feira, ao pôr do sol, eles entravam em meditação. Só voltariam ao normal, digamos assim, depois do pôr do sol de sábado. Ou seja, era o momento da reflexão. Naquele momento, as famílias se reuniam, então as mulheres faziam lá os alimentos, os homens iam às sinagogas. Era um momento em que ninguém trabalhava. Tanto assim que Jesus curou no dia de sábado e ele foi condenado pelos judeus. Aí ele faz a série de perguntas. Se o seu carneiro, a sua ovelha, a sua vaca cair no buraco no dia de sábado, você vai deixar morrer ou vai tirar? Aí eles falam, não, vou tirar então, eu não posso fazer o que eu quiser. Então, o sábado é um dia que provavelmente você não vai encontrar ninguém. Ou seja, no final do ciclo, todas as pessoas estarão distantes de você. Porque também estão vivendo o final do ciclo delas. Então, cuide para que não seja no sábado. Comece a arrumar enquanto você está num ciclo mais de início desse ciclo de 7. Então você vai terça, domingo, segunda-feira, terça-feira, então resolva-se por aí. Então você fala assim, mas é na terça-feira, na quarta-feira? Não. São os ciclos da sua possibilidade. Então vamos imaginar que você tem um problema para resolver. Vamos colocar assim, quer ver? Eu detesto a Edila, não gosto da Edila de jeito nenhum. Não gosto. Um dia, a vida cria uma situação para mim, com a Edila, para me dar um tempo. É assim, cara, é a tua última chance. Não deixa para o sábado, não, porque o sábado ela vai embora. Então me dá aquele ciclo com ela. Pode ser 7 anos. Então eu vivo 7 anos do lado da Edila e não consigo. É um gato, né? Então já é o tempo todo. Briga para lá, briga para cá, aí chega no final, não dá mais. Foi o que Jesus falou. Então você tem ciclos para se resolver os seus problemas, sejam com pessoas, causas, circunstâncias, enfim. Mas eu estava falando que nós devemos ter uma pessoa, não é isso? E uma causa. E qual seria essa causa? A pessoa somos nós mesmos. E qual seria a causa? A nossa cristianização. Essa é a causa. Nós temos o péssimo defeito, e isso está no nosso inconsciente, nós temos que resolver isso, de achar que o Evangelho é religião.
Quando você começa a falar em evangelho, já vem religião no meio. Não é religião. Qual foi o dia que Jesus montou uma igreja para ele? Ele montou assembleias assim. Também nós estamos aqui. Os primeiros cristãos faziam assembleias assim. Reuniam na casa de alguém, todo mundo tinha um lá que falava, os outros ouviam, faziam perguntas, depois tomava paz, essas coisas. Era assim que acontecia. Mas a igreja Jesus nunca criou. E nunca ele falou assim, olha, seja da religião tal, ele não disse isso. Então ele deu para nós foram elementos para que nós seguíssemos em busca de nós mesmos. Olha, precisamos entender isso. Veja bem, Jesus, ele fala assim, quer ver? Vós sois todos deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Olha, quando ele fala que nós somos deuses, ele diz assim, você tem em você, você é um Cristo em crescimento, em expansão. É uma semente em expansão, é isso que ele fala. Então ele fala assim, você pode fazer o que eu faço e muito mais. Por quê? Porque nós vamos crescer. Crescer tanto, que vai chegar um dia, lá no futuro, se nós nos compararmos com o Cristo que teve aqui na Terra, nós vamos ser superiores a Ele. É claro que o Jesus estará muito além. Mas nós chegaremos a Ele e acima do que Ele mostrou aqui. Agora ele vai estar mais além, ele vai estar em outras situações. Mas o Cristo que Ele representou aqui. Então, tudo que Jesus fez é um estímulo para que o nosso Cristo cresça. Então, isso é Evangelho. Então, tudo que Ele fez. Por exemplo, Ele pega 5 pães e 2 peixes. Então, está com fome. Aí pergunta, o que você tem? Eu tenho 5 pães e 2 peixes. Então, Ele multiplica aquilo e alimenta todo mundo. O que o Cristo faz? O Cristo, quando Ele conversa com alguém, Ele pergunta, o que você tem? Aí eu sei fazer o beabá. Eu sei o beabá da Bá. Então vamos pegar agora. Beabá, L-A, L-O, L-A. Paula. Então ele vai aumentando. A partir do que você tem. Então o Cristo trabalha pela multiplicação, pela progressão geométrica. É isso que Jesus trouxe para nós. Isto é evangelizar. Então no momento em que eu faço um bem, esse bem cria uma possibilidade em mim de uma progressão geométrica. Então, no momento que eu entendo a beleza do bem, a importância do bem, eu estou trabalhando no Cristo que eu tenho. Agora, esse é um trabalho individual, de cada um de nós. Então, é bobagem alguém pensar que alguém vai te ajudar. Alguém pode te estimular. Então, o professor, o que ele é? Ele é o estimulador. Mas o aluno é que faz o aprendizado. É o aluno. Ele estimula o aluno. Ele vai lá no quadro e traça lá uma questão qualquer e vai estimular o aluno a buscar essas respostas para aquilo que ele procura estímulo. Assim que Jesus faz conosco. Ele nos dá o estímulo. E muitas vezes o estímulo, meu amigo, por incrível que pareça, é a dor. É a dor. Que no momento que você superar essa dor, você fica forte. Tem um ditado que diz assim, tudo que é agredido se defende, e na defesa se fortalece. Então, se você está sendo agredido por uma dor, se defenda e vença essa dor. Porque na hora que ela foi embora, você estará fortalecido perante ela. É a mesma coisa da vacina. Né? Você joga o veneno que você quer ficar imune a ele, não é isso? Você joga aquele mesmo veneno um pouco, para ele te fortalecer. Então nós estamos num grande processo. Deus tem para nós um grande projeto. O que nos compete fazer? Descobrir qual seria esse projeto. O meu projeto é ser corrupto? Ser corruptor? O meu projeto é ser violento? É estar a favor da criminalidade? O meu projeto é esse? Então isso vai contra as leis de Deus. Se nós estudarmos as leis de Deus, reunirmos, que as leis de Deus também, por incrível que pareça, são 7. Por incrível que pareça. Um dia eu ainda faço para vocês isso aqui também. Tem essa também, tá? São 7. As leis de Deus são 7. E essas benditas 7 se reúnem numa só. Chamada, quem arrisca? Não, fala que é amor, não, pelo amor de Deus. Qual que é essas 7? Ela resume numa só. Justiça é uma parte.
como amor é uma parte. Também é uma parte. Quem arrisca? Vou dar uma dica. Está na nossa bandeira. Não, gente, ordem. Ordem. Vocês já viram alguma coisa acontecer sem ordem? Até a criminalidade faz com ordem, já viu? Até eles têm ordem na coisa que eles fazem. Eles não vão chegar de qualquer jeito e assaltar um banco, não. Eles fazem todo um projeto inteligente e com pessoas inteligentes para executar o projeto também. Tudo ordem. Então, as leis de Deus, ela parte da ordem. Então, eu tenho que saber o seguinte, como é que está a minha cabeça? Está em ordem ou está em desordem? É aí que eu começo a ter que me arrumar. Porque todo o caos tem a proposta de se tornar cosmos. Ou seja, toda a desordem tem a proposta de se transformar em ordem. Essa é a lei de Deus. É tudo isso. Então o projeto é nosso. Sabe? Então fugir no inverno não é uma boa. Eu posso até fugir no inverno. Posso. Mas vai ser um negócio meio às pressas. Pode ser que não dê muito resultado, mas pode ser, pelo menos o começo. Eu vou só para terminar, tem um minuto, eu vou contar para vocês a história da Dona Vitória. Não sei se eu já contei aqui. A Dona Vitória foi uma mulher que teve 12 filhos. E ela era uma mulher muito esperta, muito ativa, altiva. Né? Então, os filhos cresceram, casaram, e vieram os netos, aquela coisa toda, e ela estava com mais ou menos 90 anos. E toda semana tinha uma reunião na casa dela, com todos os filhos, netos e companhia, porque havia os agregados também. Né? E aí via todo mundo. Muito bem. Um dia essa dona começou a sentir umas certas dores. Ela não falou nada para ninguém. Ela foi ao médico, e o médico falou, olha, Dona Vitória, eu vou dizer para a senhora qual é o seu problema, depois de alguns exames, né? Porque a senhora é forte, pode ouvir. A senhora está com câncer. E naquela época o câncer era uma sentença de morte. Né? Hoje é um tratamento, mas na época era uma sentença de morte. Então, falaram para ela, perguntou, quanto tempo eu tenho de vida? Aí eles falaram para ela, o médico falou assim, mais ou menos 3 meses. Pela sua idade, pela invasão do câncer, uns 3 meses mais ou menos. Ah, tudo bem. Muito obrigado, tá bom. Fez uma reunião extraordinária com a família toda. Reuniu todo mundo lá no domingo, todo mundo ficou assustado, porque ela nunca fazia isso, quando fazia, porque a coisa era grave. Ela chegou lá e propôs assim, ó, o negócio é o seguinte, eu reuni vocês aqui, porque eu quero pedir vocês um presente. Ela não falou nada do presente. Eu quero pedir a vocês um presente. Eu quero pedir a vocês um violino de presente. Mas não é qualquer violino, eu quero um Stradivarius. Eu quero um Stradivarius, não é qualquer violino que eu quero. E é caro, né? Você que tem a música aí sabe o negócio que isso custa caro. E aí, os filhos dela, né? Eram então filhos. Né? Ela disse, o que você quer? Não interessa, eu quero um violino. Mas você vai aprender a tocar? Não interessa, eu quero um violino. Você vai dar de presente de Stradivarius? Não interessa, eu quero um violino. E vocês têm que me dar o violino. Olha, eu dou para vocês 15 dias. O tempo dela também era pequeno. E aí, tudo bem. Arrumaram um jeito de levar os Stradivarius para ela. Aí ela agradeceu, um belo dia, a neta dela passou, a bisneta dela, Juliana, passou na casa dela para fazer um trabalho da escola. Aí ela falou assim, ó, eu estou encutada com uma coisa. O que é essa história do violino? Você pode me contar? Por que esse violino? O que é isso? Aí ela falou assim, eu vou contar para você, sabe por quê? Eu já estou morrendo mesmo. E depois que eu morrer, você conta, mas antes de eu morrer, não conta. Aí contou para ela, olha, o negócio é o seguinte, eu estou com câncer, meus dias estão muito esgotando, e o médico me disse, então, eu quis fazer agora o que eu sempre quis a minha vida inteira, que era ser violinista. Não pude. Já estou me preparando para a próxima, porque na próxima eu vou ser violinista. E começou a tocar o suco de laranja. Você já viu o suco de laranja? Gente, para quem não sabe, eu vivi isso na minha casa. Minha filha é musicista hoje aqui no Rio, né, faz um trabalho grande com isso, mas ela começou com suco de laranja, né? Suco de laranja, tudo desafinado, né? Então, ela, tadinha, ela só pôde fugir do inverno, né? Mas fez a preparação dela, mas ela foi consciente. Eu não vou ser violinista nesta encarnação.
mas eu estou preparando para outra. Então, muitas vezes, quando eu estou no inverno, eu posso fazer isso, uma preparação para outra. Gente, entenderam o que é fugir? Não fugir do inverno? Vamos aproveitar? Tem muita gente aqui que está em pleno verão, tem até na primavera que tem gente, não tem? Outono, então, tem um monte. E tem alguns no inverno. Vamos aproveitar? Não vamos fugir do inverno, não. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Nós trouxemos os nossos livros, como sempre, né? Esse aqui é o livro, os bosques, que trabalha muito essa questão da fuga antes do inverno. Né? Que é a fuga que trabalha muito o adolescente, e os pais adolescentes, os educadores, sabe? É um trabalho muito bonito. Os poemas que são aqui dados aqui foram psicografados, são poemas da Cecília Meirelles. Só que eles entram numa situação assim muito elegante, eles entram justificando situações. É uma história muito bonita de dois adolescentes, né? Aqui no fundo é a história de todos nós. Há uma busca da nossa mente, dos departamentos da nossa mente. Se alguém gosta desse assunto, cada bosque que ele vai é um departamento da mente. Então ele vai nos arquétipos, ele vai nos ídolos, vai nos mitos, e vai para aí, até encontrar o caminho de saída dessa mente. Tá? E tem outros lá também, tem vários outros lá. Tá bom? Muito obrigado, boa noite.